Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, essa é a minha Maratona Literária 24 horas e esse é o canal Jana Livrando. Faltando exatamente 5 minutos para meia-noite, eu estou dando início à minha Maratona Literária 24 horas, que foi completamente e totalmente baseada na maratona realizada pela Tatiana Feltrin do canal Tiny Little Things. E é óbvio que eu vou deixar o link do canal dela no box de informações. E eu estou fazendo essa maratona aproveitando o feriado de carnaval. Hoje é sexta-feira e como começa meia-noite, então a minha maratona literária vai ser do dia 14 de fevereiro, um sábado. Enfim, eu não sou muito da agitação do carnaval, mas é claro que eu vou super aproveitar esses dias de folga. E é isso, vamos ver o que dá, né? Eu espero que eu consiga passar muitas horas lendo e que essas horas sejam realmente proveitosas. Até porque, se elas não forem, não vai valer a pena todo esse esforço. Então, eu vou mostrar a grande quantidade de livros que eu separei. São muitos livros mesmo, mas eu não quero correr o perigo de enjoar de algum. Então, por isso eu escolhi uma grande variedade dos mesmos. Então, vamos lá, que tá quase chegando meia-noite. Lampião era o cavalo do tempo, atrás da besta da vida, que são quadrinhos do autor Cleveson. Os Ratos, que tá na minha lista 100 livros essenciais da literatura brasileira, do Dionélio Machado. E esse daqui eu já comecei a dar uma folheada, eu estou na página 12. Transformação, coragem para mudar e vencer, para dar uma calmaria no meio das leituras. Uma autora que eu amo, a Lia Luft, com Perdas e Ganhos. Contos de Amor Rasgado, da Marina Colasanti, conversa de poeta de vários autores. Além do Bem e do Mal. E esse que faz parte do meu desafio de 12 livros para 2015, que é uma seleção da Cora Coralina. Outro que eu já comecei, eu tô na página 86, que é As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, de vários autores, com uma seleção de Joaquim Ferreira dos Santos. Esse daqui que é gigante, que eu provavelmente só vou começar mesmo, é O Historiador, da Elizabeth Kostova. E por último, mas com certeza não menos importante, Histórias Mal Assombradas de Portugal e Espanha, do Adriano Messias. Eu escolhi esse daqui especialmente porque o subtítulo dele é Série de Contos para Não Dormir, o que vem bem a calhar. Enfim, todos esses são os livros que eu pretendo dar uma olhada durante essa maratona literária. É claro que é uma coisa bem imprevisível, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu espero dar adiantamento a vários livros, porque esse é realmente o objetivo, o grande objetivo. E vamos começar! Então, agora já são 2 horas da manhã, exatamente 2h01. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que essas 2 horas passaram voando. Foi muito rápido, eu nem senti. E durante as mesmas, eu dei continuidade à leitura de Os Ratos, do Dionélio Machado, que foi a minha escolha para dar início à maratona. E eu li até a página 82 do mesmo. E por enquanto tá tudo bem tranquilo, eu não estou com sono, então vamos continuar. Eu provavelmente vou continuar lendo esse livro, mas se ele me cansar, porque ele é um pouquinho arrastado, apesar de que a história é muito interessante, eu vou partir para outra, até porque eu tenho muitas opções. Enfim, vamos nessa. E eis que chegamos às 4 da manhã, 3h58 para ser muito preciso, e eu achei que essas 2 horas passadas foram muito mais proveitosas do que as 2 primeiras horas que iniciaram a maratona. Enfim, nessas 2 horas, eu terminei de ler Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu realmente adorei esse livro, é muito bom. E é bem diferente assim, a história inteira se passa em apenas um dia. E ela tem uma construção diferente. Não é contado em uma linha do tempo perfeita. Essa linha muda diversas vezes, se alterando entre o passado e o presente. Mas todos focados nesse dia. Eu amei esse livro, gostei muito mesmo. E foi um bom início para o meu desafio 100 livros essenciais da literatura brasileira. E para ser extremamente específica, eu li 81 páginas desse livro. Ele tem 164 páginas. No update anterior eu tinha parado na página 82. E agora eu li até a 164, terminando o livro. Depois disso, eu dei início a outro livro, que eu li só um pouquinho, mas eu já estou adorando, que é Contos de Amor Rasgados. E, gente, é muito bom. São bem curtinhos os contos. Eu li até agora 35 páginas e eu provavelmente vou conseguir terminá-lo durante essa maratona. Porque os contos são muito bons. Sabe aquele tipo de livro que dá vontade de você continuar lendo? Então, é esse aqui. Sem contar que eu adoro essa capa. Eu acho bem diferente. Eu gosto dela. E, enfim, somando esses 2 livros, eu li 116 páginas nessas 2 horas.
E eu acredito que seja um bom número e eu estou conseguindo assimilar bem as histórias. Eu não estou com sono. Então vamos continuar. Vamos ver o que acontece nas próximas 2 horas. E eis que chegamos às 6 horas da manhã. E eu preciso confessar que eu estou ficando com um pouquinho de sono. Sabe aquela vontade de você repousar um pouquinho? Mas eu tô conseguindo absorver a leitura assim, normalmente. Inclusive, a mesma está fluindo bastante. No update anterior, eu estava dando continuidade ao livro Contos de Amor Rasgados, da Marina Colasanti, e eu terminei de ler ele. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu fiz umas dezenas de marcações aqui. As minhas marcações, ou eu escrevo em algum lugar, ou eu dobro o comecinho da página. Eu faço assim as marcações. Porque aí depois eu desdobro e anoto o que eu quero anotar em um lugar específico. Mas enfim, eu amei o livro. No último update eu tava na página 35 do mesmo e ele tem 208 páginas. Então eu li 173 páginas. Parece uma quantidade assim, nossa, 173 páginas. Mas são contos, então a diagramação do livro é bem diferente. Por exemplo, tem histórias que são bem pequenininhas. Acho que deu pra entender, né? Enfim, eu terminei esse livro, eu gostei muito, muito mesmo. Com certeza eu vou fazer um vídeo exclusivo para o mesmo. E esse título vem bem a calhar para o livro, porque fala mesmo de contos de amor rasgados, no sentido de que são amores não idealizados. Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no cinema em comédias românticas. São assuntos bem do dia a dia, mas tratados com um certo sarcasmo, deixando o livro extremamente contemporâneo. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro, sério, muito mesmo. Ah, e o tema mais abordado nesse livro é traição, sem a menor sombra de dúvidas. Todos os tipos e formas de traição existentes. A autora realmente tem uma imaginação muito fértil. Enfim, eu amei o livro. E esse foi o segundo livro que eu concluí até agora, nessas 6 horas e 5 minutos exatamente de maratona. Eu acho que tá sendo bem proveitoso. Enfim, depois de concluir esse livro, eu dei início à Conversa de Poeta, que tem a participação de vários escritores extremamente conhecidos, como Paulo Leminski, o Castro Alves e o Álvares de Azevedo. E é um livro lindo, é bem fininho também, então eu provavelmente irei terminá-lo em breve. Mas é outro livro lindo que eu estou gostando muito. Eu estou na página 35. Então, eu li as 173 páginas do Contos de Amor Rasgado, mais 35 páginas de Conversa de Poeta, totalizando 208 páginas lidas nessas últimas 2 horas. Vou voltar para esse espetáculo. E a gente se vê daqui a 2 horas, se Deus quiser. E eis que chegamos às 8 horas da manhã, com zero glamour, não que tivesse algum antes. Eu percebi também que eu esqueci de mostrar as horas. Eu devo ter mostrado apenas uma vez, então 7h59, para ser mais preciso. Tenho que confessar também que eu não tô com o menor sono. Não sei o que está acontecendo. Eu estava com sono e agora passou. Nessas últimas 2 horas, eu terminei o livro que eu estava lendo, Conversa de Poeta. Muito, muito bom. Só ficou melhor com o passar das páginas. E ele é muito curtinho. Ele tem apenas 58 páginas, então foi bem rapidinho mesmo. Eu tava na 35, então eu li até a 58. E mais uma vez eu fiz várias marcações. Provavelmente não dá pra ver, mas enfim, eu dobrei as paginazinhas que eu quero ler com calma depois. Ler com calma eu falo no sentido de anotar alguma passagem e etc. E esse foi o terceiro livro que eu concluí nessa maratona literária, que até agora está sendo extremamente proveitosa. Enfim, Conversa de Poeta. Aí depois eu queria pegar uma coisa assim mais leve, porque a poesia, por mais que fale de temas alegres, ela tem uma certa melancolia. A maioria das poesias que eu li, livro que eu acabei de mostrar, elas são bem melancólicas. Eu queria uma coisa assim pra me deixar mais feliz. Então eu peguei um quadrinho, Lampião. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. Esse título gigante, que eu finalmente consegui falar de uma vez só. E é do autor Clebson. E sim, o começo da história já meio que contou o final já. É a história contada de trás pra frente e não é a história do Lampião em si. É uma passagem da vida dele, especificamente o jeito que ele morreu. Mas uma coisa interessante sobre o livro é que no começo e também no final tem vários detalhes históricos.
porque a história de Lampião é uma história real, não é apenas uma lenda. Tem até uma foto dele. Enfim, é muito, muito bom esse daqui, mas é bem curtinho, assim, algo que eu li em minutos, então, mas mesmo assim eu gostei bastante. Apesar de que não é o tipo de história para deixar as pessoas felizes, né? É uma história melancólica, até porque trata da morte dele. E isso não é spoiler, né? Todo mundo estudou isso na escola, por Deus. E o terceiro livro que eu concluí nessas últimas 2 horas foi Histórias Mal-Assombradas da Espanha e de Portugal. Na verdade é o contrário, de Portugal e de Espanha, do Adriano Messias. Esse livro, gente, eu detestei esse livro. Eu não sei, eu lembro que há um tempo atrás eu já tinha começado a ler ele e eu não tinha gostado. Porque assim, a proposta do livro, o grande propósito dele é contar histórias que deixem você aterrorizado. A todo momento o autor cita esse fato. Você vai dormir de luz acesa, não sei o que. E feio. É um feio gigante, porque isso não acontece. O protagonista também, ele é muito chato e... minha resposta pra esse livro é ridícula, eu sei, mas... Enfim, esse livro faz parte de uma série. Esse daqui é o 5º volume da série. Mas eu acredito que não tenha nenhum prejuízo em você começar a ler por ele. Até porque ele cita a todo momento o que aconteceu nos outros volumes. 188 páginas. E ele é bem curtinho. E tem várias ilustrações, por isso que eu li rapidamente também. Eu até pensei que lendo eu iria ficar morrendo de sono, mas surtiu o efeito contrário, porque ele é tão chato, mas tão chato, que até prendeu minha atenção. Faz sentido? Não sei. Esses foram os 3 livros que eu terminei nessas últimas 2 horas. Provavelmente às 10 da manhã eu volto para atualizá-los do que está acontecendo na Maratona Literária 24 horas. Oremos. E eis que chegamos às 10 da manhã. Eu tenho muitas confissões a fazer sobre essas últimas 2 horas. Em primeiro lugar, que de leitura mesmo só teve meia hora. Não, eu não dormi. O que eu esperava que já tivesse acontecido, que eu estivesse morrendo de sono nessa altura do campeonato, mas não estou nem com sono, pra falar a verdade. Mas eu fui viver um pouquinho, né? Eu fui tomar café, tomar banho, etc, etc, etc. E isso me levou 1h30. Então eu só fiquei com meia hora dessas 2 horas pra ler. E nesse tempo eu comecei um novo livro, que é o Transformação, com o subtítulo Coragem para Mudar e Vencer, com coordenação da Silvia Bruno. E é um livro muito legal. Até agora eu tô gostando bastante. Eu consegui ler apenas 66 páginas do mesmo, nessa meia hora, efetivamente de leitura. E esse livro é de depoimentos, basicamente. São depoimentos bem curtinhos de diversas pessoas, completamente diferentes, e que por isso viveram situações assim bem distintas. Eu acredito que esse é o tipo de livro feito para impactar um grande número de pessoas, mas isso não quer dizer que você vai se envolver com todas as histórias contadas no mesmo, mas sim que provavelmente com alguma história contada aqui você vai se identificar, nem que seja com uma coisa muito leve, você vai criar aquele laço de empatia. E isso é bem interessante. Mas são histórias muito específicas, assim, acidentes de carro, traumas psicológicos, decepções amorosas. Esses são exemplos dos depoimentos tratados aqui. E todos eles também têm uma característica em comum, são todos muito biográficos, completamente, na verdade. Porque, como são vários autores, cada um escreve sobre a sua experiência e sobre o que aprendeu com ela. Por isso o título de Transformação, porque, querendo ou não, por mais que tenha sido boa ou ruim, algo que mudou a vida dessas pessoas, elas se transformaram. E até agora eu tô gostando bastante. Eu marquei várias coisinhas aqui das partes que eu já li, que são histórias com que eu me identifiquei. Não por ter passado pela situação, mas pela linha de raciocínio do autor até, sabe? Esse tipo de coisa. É difícil de explicar essas coisas. Mas enfim, até agora eu tô gostando bastante. E nessas próximas 2 horas eu pretendo dar sequência a este livro, que eu provavelmente vou acabar de ler. Se tudo der certo, falta poucas páginas para concluir o mesmo. Eu provavelmente não vou dormir agora, né, porque eu não estou com sono. Vamos ver o que acontece. Na verdade, eu estou super animada.
E eis que chegamos ao meio da maratona literária 24 horas. 12 horas de maratona literária, eu nem acredito. O tempo passou voando, voando mesmo. Eu não percebi que passaram essas 12 horas. Foi muito rápido, mais rápido do que eu imaginava. Eu também estou muito surpresa porque eu não dormi nesse tempo. Partindo para as últimas 2 horas, eu terminei de ler o livro. Transformação, eu já estava praticamente no finalzinho. Eu estava na página 66 e eu li até a 131. E tem várias marcações. É um livro muito, muito legal. Eu gostei muito. E com certeza eu tirei algumas lições para aplicar na minha vida. Uma curiosidade totalmente aleatória sobre o livro é que ele tem uma dedicatória. Infelizmente, essa dedicatória não foi pra mim. Eu ganhei esse livro de outra pessoa. Sei lá, ele veio com essa dedicatória, eu achei muito interessante, porque a pessoa que o leu fez anotações no mesmo. Eu adoro ler livros que já foram lidos por outras pessoas, e você percebe os sinais da pessoa no livro, sabe? A marca que ela deixa. Eu acho isso genial, enfim. Gostei muito, Transformação. E depois disso, eu dei início a Além do Bem e do Mal, que é um super clássico do grande filósofo Nietzsche, e é bem complexo, assim. Eu gosto muito de filosofia, mas eu gosto de estar bem descansada para ler, até que eu possa absorver mais, porque eu sou uma leiga no assunto, né? Então eu preciso estar muito concentrada para ler. E eu percebi que eu não estou tão concentrada assim, eu estou com um pouco de sono. Sabe, quando os olhos vai se fechando, se você nem perceber. O livro é dividido em algumas partes, e dentro dessas partes tem diversos subcapítulos que são divididos por números. E o mais interessante é que cada subcapítulo, por assim dizer, tem uma própria conclusão. Ou seja, ele tem uma estrutura fechada, com começo, meio e fim. E isso facilita muito a leitura, faz com que você realmente entenda o que o autor quer dizer. Eu tô gostando muito, mas eu vou realmente guardar para uma hora que eu estiver mais descansada. Porque além da leitura ser um pouco complexa, as letras são bem pequenininhas dessa edição que eu tenho. Eu quero absorver completamente o texto. Por isso que eu provavelmente não lerei mais hoje. Vou partir para uma outra, assim, mais tranquila. Mas não que eu não esteja gostando, eu estou amando, claro. E eu li até a página 22 apenas. As letras são bem pequenininhas mesmo. Nessas últimas 2 horas foi somente isso que eu li. Como eu disse, o sono já está batendo e eu estou percebendo que o meu ritmo de leitura está caindo muito. E pra mim, essa maratona só é interessante quando eu estiver realmente absorvendo aquilo que eu estou lendo. Por isso eu decidi que nessas próximas 2 horas eu vou tirar um cochilo. Não sei se nas 2 horas, assim, completa, mas pelo menos 1 hora, com certeza, sabe? Eu não quero chegar ao ponto de babar no livro. Não faria o menor sentido. Eu quero ler se eu estiver bem, assim. E eu tô com muito sono mesmo. Então, pleno meio-dia, vamos dormir. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Gente, que fiasco de maratona foi esse? Vocês acreditam que eu dormi 12 horas? Como assim? Eu coloquei o despertador, ele despertou, eu desliguei e continuei dormindo. É engraçado porque a gente subestima o cansaço que a gente sente. Eu pensava que eu não estava tão cansada assim, mas eu estava exausta. Então, essa maratona feio, eu li 12 horas e dormi 12 horas. Ai, meu Deus. Agora já é outro dia já. Muitas coisas aconteceram. Nossa, como eu fiquei brava por isso ter acontecido. Eu acho que eu tava indo bem na maratona. Mas não sei. Da próxima vez eu vou fazer uma meia maratona. Acho que assim eu vou conseguir cumprir. Porque uma maratona de 24 horas foi, ó... Mas enfim, a gente tem que dizer o que realmente aconteceu e encerrar o vídeo. Então, nessa parte final, eu vou mostrar todos os livros que eu li, os livros que eu tinha separado para ler, a quantidade de páginas, se eu acho que foi produtivo ou não, e etc, etc. Bom, produtivo não foi tanto porque eu dormi 12 horas, mas tudo bem. No começo do vídeo, eu mostrei 11 livros, que era o que eu tinha separado, assim, para ler. Eu não tinha a menor pretensão de ler todos, e muito menos concluir algum.
E diante disso eu tive grandes surpresas, porque nessas 12 horas que eu li, né? Porque vamos fazer que essa maratona são 12 horas, não 24, porque as outras 12 eu dormi. Eu consegui terminar 6 livros. Eu comecei e terminei os 6. Na verdade, eu tinha começado um, mas eu mal tinha começado a ler. Eu tinha lido 12 páginas desse livro. Então eu comecei de novo e li até o final. E dessa forma, nessas 12 horas, eu consegui concluir 6 livros e começar um 7º livro. Sendo assim, sobraram 4 livros que eu nem toquei. Se eu não tivesse dormido, quem sabe, né? Mas a gente não pode voltar ao passado, infelizmente. Enfim, e esses 4 livros que eu nem toquei são Perdas e Ganhos, da Lia Luft, O Historiador, da Elizabeth Kostova, que eu com certeza vou ainda ler esse mês, porque faz parte do meu desafio 12 livros para 2015, que é uma seleção da Cora Coralina. E o último que eu nem toquei foi As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, com uma seleção do Joaquim Ferreira dos Santos. E partindo agora para os livros que eu li durante essa maratona, e esse último aqui que eu iniciei, vamos nessa. O primeiro livro que eu li foi o incrível Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro, e ele tem 164 páginas. E ele também faz parte do meu desafio 100 livros essenciais da literatura brasileira. Em breve, muito em breve mesmo, provavelmente um dos próximos vídeos será sobre o mesmo. Então, esse foi o primeiro livro que eu comecei e terminei durante a maratona. O segundo, com 208 páginas, é Contos de Amor Rasgados. E eu amei esse livro, sério. Ele é muito, muito, muito bom. São vários contos, como o próprio nome já sugere, que tem como pano de fundo o amor e as suas diversas formas. Eu fiz dezenas de marcações no livro e ele vai aparecer muito no Divagações, que é um projeto do canal, e eu também pretendo fazer um vídeo somente sobre ele. Eu realmente gostei muito, foi uma grata surpresa. O terceiro livro que eu li na maratona literária, fail, foi Conversa de Poeta, que é uma seleção muito bonita mesmo, com várias poesias, com a organização da Heloísa Prieto. É um livro lindo, assim. Fora a poesia, que já é um encantamento à parte, tem toda uma ilustração muito linda, muito, muito fofa. Super fininho mesmo. Eu li ele muito rapidinho e foi mais assim pra dar uma descontraída. E ajudou bastante. E ele tem 58 páginas. O terceiro livro, começado e concluído durante a maratona literária. Meia maratona, né? 12 horas. Depois disso, eu li um quadrinho do Lampião. E eu gostei bastante, apesar de contar apenas de um determinado momento da vida do Lampião. E foi o quarto que eu li durante a maratona. O quinto livro que eu comecei e concluí foi Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha, do Adriano Messias. E o livro falha completamente. Sério, eu detestei o livro, assim, de verdade. Não teve nenhum momento que eu falei, nossa, que livro legal, ou, isso me deu medo. Não, foi uma chatice do começo ao fim. E ele tem 188 páginas. O sexto e último livro que eu iniciei e concluí foi Transformação, Coragem para Mudar e Vencer, uma coordenação da Silvia Bruno. E eu gostei muito do livro, assim. Tem umas histórias que são realmente bem tocantes. Eu fiz dezenas de marcações também no mesmo. E foi uma ótima leitura por essa maratona, assim. Tem histórias que você tem que estar passando por um momento muito específico para se identificar. Mas tem outras que não tem como você criar uma empatia. Basicamente, são diversos depoimentos de histórias reais, né? Depoimentos. Enfim, eu gostei muito desse livro. E ele tem 131 páginas. O sétimo livro que eu comecei, e eu acho que foi aí que a coisa desvandou. Não pelo livro ser ruim, muito pelo contrário. Ele é tão bom, mas tão bom que ele chega até a ser complexo demais, até pelo tema ser filosofia, que é Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Eu adoro o autor, adoro o livro de filosofia. Mas nessa altura do campeonato eu já estava bem cansada. E não foi uma boa ideia pegar um livro de filosofia para ler. E as letrinhas dessa edição são bem pequenininhas. Então isso não ajudou muito, ó, por exemplo. Sabe quando você já começa a sentir o seu olho fechando? Foi depois de começar a ler o livro, eu li 22 páginas desse apenas, até o capítulo 10 mais ou menos,
que me bateu um cansaço, e aí eu decidi dormir e aconteceu aquele fail gigantesco. Eu acredito que apesar de ter acontecido tudo isso, valeu muito a pena fazer essa maratona. Eu me diverti bastante. Eu acredito que eu adiantei diversos livros que eu tava querendo ler há um tempão. E isso foi bem legal. É claro que é uma coisa muito cansativa. Da próxima vez, eu com certeza vou fazer uma meia maratona. 12 horas, acho que pra mim é o ideal, para que eu possa absorver as informações. Eu não sei, eu gostei muito de fazer a maratona. Eu gostei muito mesmo. Apesar de que eu fiquei muito brava quando eu acordei e percebi a quantidade de horas que tinham passado. Mas eu acredito que foi bem proveitosa. Eu efetivamente li umas 12 horas, né? E nesse tempo eu concluí 6 livros, iniciei um 7º, e o total de páginas foram 803 páginas. E eu acredito que foi muito proveitoso, né? Eu nunca tinha lido 803 páginas num mesmo dia, então foi bem proveitoso. Enfim, essa foi a minha conclusão da maratona literária e a maratona como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu realmente achei bem divertido. É meio como uma autocompetição, né? Pra saber quanto tempo você aguenta. No meu caso, eu iria perder feio. E assim termina o vídeo. Me desculpem pelo meu fail. Foi... Mas é o que tem pra hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que se animem pra fazer uma maratona literária. Realmente vale a pena, apesar de ser bem cansativo. Muito, muito obrigada por assistir e a gente se vê por aí. Tchau!